Mas a primeira coisa que eu quero perguntar é assim, ou que vocês se questionem, né? Não precisa me dizer. Para que vocês se questionem. Quando a gente atravessa aquela porta, quando a gente procura qualquer ajuda de qualquer templo religioso, de qualquer filosofia espiritual, o que a gente procura? O que eu quero com isso, né? Na maioria das vezes, a gente vai pela dor. Na maioria das vezes. Algumas pessoas vão pela curiosidade, quero saber como é que funciona, quero saber o que é, o que eles falam lá, o que é isso. Uma outra pessoa vai por curiosidade, mas a maioria vai pela dor. E quando a gente atravessa aquela porta, a gente faz assim, ó. Eu estou frequentando, eu estou orando aqui, estou fazendo a minha parte. Lei do engano. Tenho que tirar isso de você. É lei do engano. Porque a gente vai sim receber o auxílio do invisível, como está ali falando, né? Já vou dar spoiler. A gente vai sim receber o auxílio do invisível, mas a maior parte vai ser a nossa. Feliz ou infelizmente, a maior parte vai ser a nossa. Não vai adiantar eu vir aqui, falar baixinho, me comportar, pedir silêncio, né? E lá fora eu ser do balacobaco. Não. Eu tenho que levar isso para a minha vida, né? Quando eles falam lá espíritas, instruí-vos, não é porque a gente quer ser melhor, né? É porque assim, quanto mais você estuda, mais você compreende que a maior parte do trabalho é você que tem que fazer. Vai te dar ferramentas para isso, mas a maior parte é você que tem que fazer. Então esse Auxílios do Invisível é um trecho, é um capítulo que faz parte de um livro da coleção Fonte Viva. Eu não trouxe o livro aqui, mas a gente normalmente, muitas pessoas usam para fazer evangelho no lar, né? A gente às vezes lê aqueles trechos, a gente lê aquelas passagens, a Fonte Viva do Emmanuel, o Emmanuel tem uma linguagem, às vezes, que a gente não consegue compreender, você tem que ler muitas vezes, ler, reler, e às vezes a gente não compreende, mas todas aquelas passagens são tiradas de trechos bíblicos, para quem não sabe. São todas tiradas de trechos bíblicos. Eu vou começar aqui. Eu não posso me mexer muito, porque eu esqueci de vir com calça com bolso. Então vamos lá, começando aqui. O primeiro trechinho ali, ele está falando assim, ó, depois de passarem a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua ao longo, e logo o anjo se apartou dele. Isso ali está em Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 12, versículo 10. Então vamos entender o contexto disso aí, né? O contexto dessa passagem bíblica que fala do resgate de Simão Pedro após a morte de Jesus. Está dizendo ali, né, que quem for lá ler, né, a passagem bíblica, está dizendo que Pedro estava preso, ele ia ser julgado no dia seguinte, e ele estava preso. Ele estava preso acorrentado, tinha guarda, tinha toda aquela condição de cadeia, toda aquela barbárie que se tinha na época, né? Então, ele foi salvo ali está dizendo que foi um anjo. A gente hoje pode colocar assim, como um mentor, como um guia, como um espírito amigo, que foi lá libertar ele. Mas libertou, andou com ele por um período e deixou ele ali. Largou o cara lá? Não. Depois disse assim, agora, cara, né, eu não posso fazer o trabalho por você. Eu já te soltei, eu não posso fazer o trabalho por você. Então vamos continuar ali a leitura. Eu vou seguir vocês aqui. Os homens esperam sempre ansiosamente o auxílio do plano espiritual. Não importa o nome que se designe a esse amparo. Na essência, é invariavelmente o mesmo, embora seja conhecido entre espiritistas por proteção dos guias. Nos ambientes católicos, por intervenção dos eleitos. Olha isso, né? Nos círculos protestantes, por manifestação do Espírito Santo. As denominações, voltando lá, as denominações apresentam interesse secundário. Pouco interessa para o plano espiritual a religião, a filosofia que a gente... eu vou parar um pouquinho, né? Pouco interessa para eles. Até porque quando a gente estiver lá no plano espiritual, não vai ter bandeira religiosa que vai me garantir mérito ou demérito de nada. São as minhas ações, são as ações de vocês, né? A gente ainda precisa... estar reunido, a gente ainda precisa de uma orientação, de uma filosofia, para que a gente caia em si e fale, poxa, e acorde, né? Eu vou ficar incomodando vocês aqui, tá? Com esse microfone. Que é para que a gente caia em si, acorde e fale, poxa, eu preciso fazer alguma coisa diferente, a gente ainda precisa. E ainda é muito mais, né? No estágio que nós estamos hoje, nenhum de nós
que está aqui encarnado tem a condição de não ter um guia, ou não ter um anjo amigo, ou não ter um protetor. Lembra lá que a gente ainda está na infância espiritual? Ainda estamos na infância espiritual. Quando eu escutava isso, quando eu comecei, eu falei, cara, mas que... Não, né? A gente sabe, a gente entende, a gente lê, mas ainda não põe em prática. Então a gente sabe, a gente entende, a gente lê, mas não põe nada em prática. Então a gente ainda está na infância. E o pior ainda é que quando a gente ainda sabe, a gente lê, a gente se acha superior ainda. Né? E fica julgando os outros. Tá vendo como a gente ainda... A distância, às vezes é redundante algumas coisas que a gente fala, mas tem que se diminuir a distância entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz, né? Isso não serve só para vocês, serve para mim também. Porque quando a gente vem fazer uma palestra aqui, ou falar, ou fazer uma conversa, o primeiro estudo é o nosso. Onde é que isso cabe na minha vida? Para que eu venha aqui falar, ou para que qualquer um que venha aqui falar, fale com o coração e chegue ao coração de vocês. Né? E faça sentido. Porque senão é só um monte de decoreba aqui que vocês vão ficar, não sei. Né? Foi uma palestra técnica com termos difíceis, todo mundo, ninguém entendeu nada. Foi lindo, mas ninguém entendeu nada. Né? Então tem que ser uma coisa acessível para todo mundo.